Então, esse é o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que derrama do Espírito Santo, o Deus que nos amou primeiro, nos enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E eu quero saudar você em nome de Jesus com a paz do Senhor e dizer para você que eu estou muito alegre por podermos estar privando desses momentos onde a gente pode falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, compartilhar juntos, né? Eu não estou monetizando nenhuma das minhas mensagens no YouTube. Aliás, melhor não monetizar mesmo, porque eu vou pegar pesado e muita gente não vai querer assistir, porque eu não estou afim de dinheiro, eu estou afim de almas, de vidas sendo abençoadas, fortalecidas, curadas, restauradas. Então eu não estou interessado em ganhar dinheiro através de rede social, não. Eu já coloquei lá uma lojinha online e algumas pessoas já viram, algumas já compraram, outras acharam que eu estava a fim de enriquecer, sei lá. O pessoal está sempre com a ideia, né? Sempre com julgamento, não tem problema. O importante é que nós estamos fazendo a obra do Senhor e esse papo que eu levo aí com você acerca da Bíblia, da Palavra de Deus, é o que está no meu coração, é um desejo ardente de ver a sua vida sendo abençoada, de ver a sua fé sendo aumentada, e a gente não vai parar, a gente vai prosseguir, porque eu sinto que está alegrando o coração de Deus, meu coração está se alegrando com cada pessoa que ouve, que curte, que se inscreve no canal. Eu quero mandar um abraço para cada um. Diego Germano, obrigado que você entrou no meu canal e eu pude ver que era você e você se comunicou comigo muito bem, muito obrigado, que Deus abençoe e que possa ser uma fonte de bênçãos para muitas vidas, né? Também não sei se dá dinheiro ter muita gente no canal, não sei, eu vejo gente com 1.000, 2.000, 10.000 inscritos, e se acontecer isso no nosso canal, bem, se não acontecer, quem entrar vai ouvir a palavra de Deus. E será para mim um prazer, um lucro, um lucro incomparável, impagável, prazer que a gente tem em poder falar a palavra de Deus e que outros ouçam e sejam abençoados, né? Eu quero falar com você sobre um assunto que talvez você tenha ainda esteja ainda procurando saber. Você sabe que muita gente diz: "Ah, eu tenho fé", mas se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus falou isso, né? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte: "Monte, lança-te do mar, sai daí onde você está e lança-te no meio do mar", e o monte sairá e se lançará no meio do mar. Então, quando a gente vê, eu pergunto: será que eu já joguei algum monte no meio do mar? Será que você já jogou algum monte no meio do mar? Alguém às vezes pode dar uma interpretação: ah, são os problemas, são as lutas, são as dificuldades. Mas Jesus falou de monte, então um monte realmente são dificuldades, mas nem todas as dificuldades às vezes a gente consegue se livrar delas, né? Então a nossa fé ainda precisa crescer. E como é que você vai crescer, acrescentar fé na sua vida? Romanos capítulo 10, versículo 17, eu vou colocar nesse vídeo, na parte de comentários, eu vou colocar os versículos, né, como sempre faço. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Então aí a gente já começa a perceber que existe um jeito da nossa fé ser aumentada. Nós já falamos em outros estudos sobre o falar em línguas. É uma forma da fé crescer, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Já falamos sobre isso, né? Vamos voltar a falar sobre o falar em línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo, que são coisas maravilhosas demais que a gente não pode deixar de falar. Mas eu quero falar sobre a importância da fé, de onde e como vem a fé. Como vem a fé. Então, em Hebreus 11:6, a gente lê
E a palavra está dizendo assim: de fato, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, é o premiador, é aquele que condecora, aquele que premia os que o buscam, recompensa aqueles que o buscam, né? E agora observe a primeira parte desse versículo 11, desse versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Deus requer que eu tenha fé quando é impossível ter fé, então eu teria o direito de questionar a justiça dele, né? Se fé fosse impossível adquirir, se fé fosse uma coisa assim impossível de existir, então Deus estaria requerendo uma coisa impossível de mim. Mas é uma coisa possível a todo homem. É possível a todo ser humano, homens e mulheres. É possível a todo ser humano pensante ter fé. Então não é impossível agradar a Deus, é só ter fé que você agrada a Deus. Agora, sem a fé, não dá para agradar a Deus. Então não é uma coisa assim, Deus é injusto porque quer que eu tenha fé, eu não posso ter fé. Você não pode ter fé porque você não quer, você não pode ter fé porque você realmente optou por não ter fé, né? Deus coloca nas minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser produzida. Então a responsabilidade de ter fé é minha. A responsabilidade de você ter fé é sua. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então Deus nos diz que sem fé é impossível agradá-lo, mas Ele também nos diz como nós podemos obter a nossa fé. A fonte da fé está na palavra de Deus. Se eu não tenho fé, Deus não é o culpado. Se você não tem fé, Deus não é o culpado. Culpar a Deus pela nossa falta de fé é ignorância. É uma coisa muito tola. Se nos falta fé, nós é que somos responsáveis pela nossa falta de fé. Aí a gente vê muita gente que não consegue crer na altura de uma fé que opera milagres, que opera sinais. Deus só cura quando quer, Deus só cura se quiser. E até passando por cima do que a palavra diz, que Jesus, quando ele diz assim, eu vim para fazer a vontade de meu Pai, ele saiu curando os enfermos. Nós vamos encontrar depois, vamos falar sobre isso mais tarde, mas quando a pessoa fica nessa lenga-lenga de que Deus só cura quando quiser, se quiser, está anulando, está tentando esconder a sua falta de fé. Eu vou orar por um enfermo, dizendo que Deus só vai curar se quiser, eu tenho certeza que Deus quer, porque senão Deus não me colocaria na frente daquela pessoa enferma. Mas se eu tiver dúvida se Deus quer ou não quer, eu já estou anulando a bênção na vida daquele irmão, daquela irmã. Melhor nem orar. Então, no que diz respeito para a salvação, é a mesma coisa. A fé para a salvação também vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Paulo falou o seguinte lá em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa salvação é mediante a nossa fé, é a graça de Deus, mas mediante eu crer nessa graça. Se eu não crer nessa graça, que é um dom de Deus, não vem de mim, é um dom de Deus. A minha fé também é um dom de Deus, né? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é um dom de Deus. Então nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas como obteremos fé para sermos salvos? Capítulo 10 de Romanos, você encontra lá nos versículos 8 a 10, versículos 13 e 14, eu vou ler para você entender. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10, 13 e 14, diz assim:
Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu me lembrei, enquanto eu estava mencionando esses versículos, eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu estava servindo na Marinha, e conheci lá um irmão muito humilde, muito amigo, muito bom, pessoal. A gente conversava muito sobre as coisas de Deus, e esse irmão me contou que ele era ateu, e ele estava sempre procurando um motivo para envergonhar os cristãos, para dizer para os crentes ridicularizar a fé dos crentes, né? E tinha um irmãozinho lá que ele pegava no pé do irmão, dentro do navio. Pegava no pé do irmãozinho. E o que ocorre? Um dia, ele chegou para aquele irmão e disse: fulano, eu estou querendo uma Bíblia. O irmão se alegrou: você quer uma Bíblia? Correu, comprou uma Bíblia nova, bonita, e levou para o rapaz. Aí entregou a ele. E o navio em viagem, cada um fica no seu posto, 4 horas de serviço durante a noite, de meia-noite às 4, depois de 4 às 8 da manhã, de 8 à meia-noite, cada um tira 4 horas de serviço direto para manter o navio operando. E aquele irmão, aquele que era ateu, ele pegou a Bíblia e disse: agora que eu tenho aqui ferramenta na mão para desmoralizar esse crente. E começou a ler a Bíblia na madrugada, ia para o horário de serviço dele, eram 4 horas lendo a Bíblia. Eu tenho que pegar esse crente. Mas acontece que ele começou a ler e começou a ouvir a palavra, e a palavra foi entrando no coração dele, e ele teve uma experiência sobrenatural entre meia-noite e 4 horas da manhã, lá no turno de serviço dele. Que de repente ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a falar em outras línguas. Um homem que não queria saber de Deus, de repente veio a fé no coração dele de uma maneira tão forte que ele mesmo não conseguiu entender. E no dia seguinte ele estava lá chamando o irmão, dobrando os joelhos para o irmão orar por ele, que ele queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Como crerão naquele, versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? Você quer pedir a Deus, todo mundo quer, todo mundo fala: se Deus quiser, graças a Deus, sou filho de Deus. São expressões que há uma tentativa do ser humano de se aproximar de Deus. Mas muita gente faz essa tentativa apenas da boca para fora. Ela não tem assim aquela noção do que Deus é, em poder, em amor, em resposta, em fidelidade para conosco, para com a sua palavra. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a brotar em você a sua fé, e você começa a entender quem é esse Deus maravilhoso. Então, os homens são salvos pelo ouvir da palavra de Deus, porque as Escrituras dizem: a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, né? Então, você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Por isso que eu estou procurando transmitir a palavra de Deus para você. Mas você pode pegar hoje em dia, você pode pegar um celular, baixar um aplicativo da Bíblia falada. E aí você vai ouvir a palavra de Deus dirigindo, vai ouvir a palavra de Deus, botar um fone no ouvido e vai dormir
o marido ou a esposa está lá roncando e você está ouvindo a palavra de Deus. É bom que até abafa o ronco do seu cônjuge. Então é maravilhoso, né? Abafa o ronco. Quer abafar o ronco do seu marido ou da sua esposa? Bota um fone de ouvido na orelha e liga no celular e vai ouvir a Bíblia falada. E a sua fé vai crescer com isso. Te garanto que a sua fé vai crescer. Em Atos, capítulos 10 e 11, nós vamos ler a respeito de um homem chamado Cornélio. Era um centurião do exército italiano, um centurião romano, que ele era temente a Deus, mas ele não tinha sido salvo ainda. Se ele ainda não tinha ouvido o evangelho, então como é que ele poderia ser salvo? Agora, Deus estava interessado em Cornélio, como está interessado em você, como está interessado no seu parente que não consegue entender as coisas da salvação. E todos nós temos aquelas pessoas que amamos que não conseguem ver um palmo adiante do nariz a respeito da vida eterna, a respeito do amor de Deus, e se afundam na bebida, na droga, tentando achar uma paz que só vem em Cristo Jesus, né? Então você pode ter alguém, é claro que eu tenho pelo menos pessoas assim muito queridas. Então Cornélio ainda não tinha ouvido, pessoas amigas, pessoas de um bom coração, mas ainda não creram, ainda não ouviram a palavra da salvação. Então Cornélio não era salvo. Ele só foi salvo quando Pedro foi mandado por Deus para ir até a casa dele para pregar. Em Atos capítulo 10, versículo 3, diz que um anjo do Senhor apareceu a Cornélio. E o anjo que falou com Cornélio não tinha autorização de Deus para pregar o evangelho, porque a pregação do evangelho está na minha boca e no meu coração, na tua boca e no teu coração. A partir do momento que você crê, os anjos não podem pregar o evangelho. Então o que Deus fez? Deus enviou os homens para pregar o evangelho. Então lá em Marcos 16,15, lembra, não sei se você se lembra dessa palavra, Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou isso para os homens, não foi para os anjos. É claro que ele tem autoridade sobre os anjos, mas ele falou para os apóstolos que estavam ali e para os que viessem a seguir a trilha dos apóstolos, as pisadas dos apóstolos, que somos nós. Hoje, no século 21, chegou a nossa vez. Então, Jesus falou: ide por todo o mundo, homens, mulheres, e pregai o evangelho a toda criatura. Então o anjo podia chegar e dizer a Cornélio aonde ele ia encontrar alguém que pregasse, mas o anjo não podia pregar. Atos 11:13, o anjo chega e orienta a Cornélio e diz para ele: manda mensageiros na casa de um Simão, em tal lugar assim, e lá está Simão Pedro, e então manda que Simão Pedro venha até aqui para falar o evangelho para você. Aí Cornélio obedeceu, né? O anjo instruiu Cornélio para chamar a Pedro. Manda mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, e a residência está situada à beira-mar. Deu até o endereço. O anjo deu até o endereço para o Cornélio mandar mensageiro naquela casa, naquele número, à beira-mar, e mandar vir o Simão Pedro. Atos 10, versículos 5 e 6, você encontra essa palavra, né? Eu vou deixar tudo no rodapé, os versículos bíblicos eu vou deixar aí no rodapé para ficar mais fácil para você acompanhar. E em Atos capítulo 11, então, o capítulo 11, versículo 14, relata que o anjo chegou e disse que Pedro pregaria o evangelho para Cornélio. Diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Esse versículo também nos mostra que os homens são salvos por ouvirem a palavra de Deus. A fé para a salvação é através da palavra de Deus. A fé para alcançar bênçãos, graça, misericórdia, socorro, perdão,
portas abertas de emprego, de socorro material, restauração de casamento, tudo isso é quando você se dedica a ouvir a palavra de Deus. Por isso que é bom a gente estar no convívio da igreja, sabendo que lá os homens lá são humanos, são falhos, são imperfeitos, né? Mas são pessoas que vão pregar a palavra, não importa o mensageiro, o importante é a mensagem. E no versículo Romanos 10:17, voltando lá para Romanos 10:17, você encontra: de modo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você não crê sem ouvir. Tem muita gente que está tentando crer sem ouvir, mas não tem como, não resolve. Fica o intelecto tentando entrar na dimensão espiritual, mas não consegue. Sem a ajuda do Espírito Santo, nosso intelecto não consegue ser iluminado para entender as coisas de Deus, nem para crer. Como é que se adquire a fé para a cura? Da mesma maneira, através de ouvir a palavra de Deus a respeito da cura. O capítulo 14 de Atos conta a história de um homem aleijado que recebeu sua cura por causa daquilo que ele ouviu. Capítulo 14 de Atos, versículos 7 e versículo 10. Olha o que diz. Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho. Versículo 7. Eles anunciavam o evangelho. Em Listra costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo falar que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Paulo disse para ele em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. E aquele homem saltou e começou a andar. Quer dizer, se alguém está lendo a palavra de Deus assim sem um compromisso, por acaso, vai dizer: puxa, que coisa bonita, né? Como é que Paulo curou aquele homem? Paulo fez um milagre ali do paralítico que se levantou e andou. Eu já ouvi alguém dizer assim, falar dessa maneira, não sei se você já ouviu também. Novo convertido então, que começa a ler a Bíblia com amor, mas ainda sem discernir as coisas. Agora, Paulo não curou aquele homem, não. Não foi Paulo quem curou. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo. O homem não foi curado porque Paulo tinha fé. O próprio homem, ao ouvir a palavra que saía da boca de Paulo, que era a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus saindo pela boca de Paulo, o homem teve fé para ser curado. Não foi Paulo que curou, foi a fé daquele homem na palavra que estava sendo pregada por Paulo. Agora observe uma coisa, teve que acontecer, o que aconteceu antes do homem ser curado? Paulo e Barnabé, voltando lá para Atos 14:7, Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho, anunciaram a palavra da fé. Então Paulo ali fez 3 coisas. Primeiro, pregou a palavra àquele homem. Segundo, percebeu que o homem tinha fé para ser curado. E terceiro, mandou o homem levantar-se e andar. Se eu estou pregando a palavra aqui agora, e se eu digo para você se levantar deste leito, e se você crê, você se levanta e anda. Porque eu estou falando a palavra que tem poder para te curar. E eu estou crendo no poder dessa palavra. E se você crê também, você se levanta e anda. Se você não conseguiu crer, ouve o vídeo de novo. Ouve a mensagem de novo. Então Paulo fez 3 coisas. O homem também fez 3 coisas. Ouviu Paulo pregar o evangelho, teve fé para ser curado e, quando Paulo mandou ele andar, ele levantou-se e andou. O homem não foi curado por poder especial que Paulo possuía. Não é a pessoa, não é o cara que vai chegar perto de você que é o cara, não. É Jesus que é o soberano, é a palavra de Deus que vai despertar a tua fé, que está despertando a tua fé neste momento. O próprio homem tinha fé para ser curado. Se você tiver fé, essa doença vai bater em retirada. E se você não tiver fé,
Pregue a Bíblia, pegue uma Bíblia de áudio e faça o que eu te falei, bote no ouvido e fique ouvindo, durma ouvindo, e acorde ouvindo, e se levante, tome café ouvindo. Garanto a você que a sua fé vai chegar num patamar tão alto que você vai receber a cura. Você vai dizer, eu estou curado no nome de Jesus. Então o homem foi curado porque ele tinha fé para ser curado. Ele obteve aquela fé ouvindo a palavra de Deus. Atos 14:9 fala bem claro: este homem ouviu falar Paulo. O que foi que Paulo falou? O Paulo falou a palavra de Deus. Versículo 7 fala claro também. Anunciavam o Evangelho. O Evangelho significa boas mensagens, boas novas. E boas novas só pode ser anunciada pregando a palavra, dizendo palavra de vida eterna, palavra de fé, palavra de esperança. Se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de Evangelho, como o homem conseguiria a fé para ser curado? O homem obteve fé para ser curado porque Paulo pregou o que a Bíblia chama de Evangelho. O que a Bíblia chama, Evangelho da salvação, Evangelho do milagre, Evangelho do poder de Deus, Evangelho do sangue derramado na cruz, Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. E aí, Paulo pregando essa palavra, aquele homem então creu, e no que creu, ele recebeu a cura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra salvação, ela implica em livramento de assalto, livramento de acidente, livramento de morte, cura, a palavra livramento de confusões dentro de casa. A palavra salvação, ela é muito abrangente. Então quem tem fé recebe salvação, e na salvação está incluída a cura também. Louvado seja o nome do Senhor. O reverendo Kenneth Hagin, eu gosto de mencionar esse servo de Deus porque ele transmitiu muita coisa boa, muita palavra de fé. E ele, quando ele tinha seus 15 anos de idade, ele estava num leito de enfermidade. E enquanto estava naquele leito, ele lia a Bíblia da sua avó. Pedia para a vovó trazer a Bíblia, a vovó já deixou a Bíblia perto da cama dele. E quanto mais ele estava lendo ali, sem poder ir para a escola, sem poder se mover, sem poder sair de casa, sem poder sair da cama, quanto mais ele lia, mais ele estava aprendendo. E ele percebeu que ele, no lugar onde a igreja que ele frequentava, ele não tinha ouvido ainda a plenitude do Evangelho. Que muita gente nas igrejas, desculpe, mas muito pregador enche linguiça e não fala a palavra de Deus. Fala de política, fala de futebol, fala de economia, fala de receita de bolo, mas não fala a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, se ele falasse uns 20 versículos em cada culto, já estaria ajudando muito as suas ovelhas a crerem, né? Mas muitas vezes é um versículo e olhe lá. Então, o Evangelho, a plenitude do Evangelho estava sendo aplicada na vida daquele menino de 15 anos. E ele percebeu que na igreja não tinha isso, tinha muita social, muito evento social, muito convite para piquenique e muita coisa assim, mas não tinha a plenitude do Evangelho. Era um Evangelho leite ralo, sabe, esse leite desnatado misturado com água ainda? Era leite ralo que era ministrado para ele, né? A plenitude do Evangelho não era ensinada na sua igreja. Aí ele percebeu isso, mas quando ele começou a ler a Bíblia, quanto mais ele lia, mais ele percebia que não era para a morte aquela enfermidade, que os médicos já haviam falado que ele ia morrer a qualquer momento. E, claro, o nosso adversário não perde a oportunidade, ele fica falando na mente do sujeito, fica tentando desmotivar para tomarmos posse do milagre, da bênção. Se Deus quiser, ele vai te curar, viu? Eu nem quero que alguém ore para mim. Se o cara é desse tipo que não consegue crer que Deus tem poder para me curar, por que eu vou pedir a alguém que não sabe se Deus vai me curar ou não? Eu fico com a palavra de Deus que diz que os sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Se não tiver ninguém para impor a mão sobre mim, eu mesmo imponho a mão sobre mim e digo, eu recebo a cura em nome de Jesus. Mas não quero incrédulo orando por mim não, porque vai piorar a minha situação. Foi ensinado a ele que Deus curaria se quisesse curar. Mas dizer que Deus poderia curar é até mesmo uma ofensa maior do que dizer que ele não pode curar. Porque ambos os pensamentos estão errados. Deus pode curar e Deus quer curar, porque Deus, a Bíblia diz que toda boa dádiva procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus quer e pode curar. Aleluia. Então tem gente que, Deus pode curar sim, se Ele quiser Ele me cura, se Ele quiser Ele vai te curar, viu fulano? Que isso, que mensagem, essa mensagem tem uma conotação aí de incredulidade que o adversário lança para impedir você de receber as bênçãos do Senhor. Então, ele conta que ele leu a respeito da cura, mas o adversário estava lá, por perto, né? Tentando impedir que ele cresce. Então, o diabo trouxe nas madrugadas, quando ele perdia o sono, o diabo trouxe na mente dele dúvidas e descrenças que ele já tinha escutado, desse tipo que eu acabei de dizer. Deus, às vezes Deus cura, às vezes Deus não quer curar, às vezes Deus quer curar. Deus parcial, poxa, ele gosta mais de um e cura, e do outro ele gosta menos e deixa o cara sofrendo lá. Eu não entendo Deus assim, me desculpe, se você é desses, me perdoe. Me muda de canal, vai ouvir um outro cara aí, porque eu não estou aqui para falar uma coisa dessas. Misericórdia. Aí ele se lembrou tudo que ensinaram a ele sobre cura. Se lembrou de tudo que a Bíblia fala sobre cura. E ele teve uma ajuda muito grande pelo fato de que falaram que a cura foi abolida. E na Bíblia não existe essa palavra de que a cura foi abolida em tal tempo, foi só no tempo dos apóstolos. Não existe isso na Bíblia, em nenhuma parte. Agora, os caras diziam assim, mas a fé não foi abolida. A fé está aí. Você tem que ter fé, viu? Vamos ter fé. Tenha fé, viu? Confia, viu? E se mandava, às vezes nem orava. Eu fazia visita ao rapaz e às vezes nem orava. Mas à medida que aquele menino estudava a palavra de Deus, ele perseguia, ele começou a entender, começou a perceber que a fé não tinha sido abolida. Qual a fé que não foi abolida? No capítulo 14 de Atos, diz que o homem de Listra teve fé para ser curado. Em Marcos 5,34, Jesus disse à mulher que sofria de uma hemorragia: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. A tua fé, olha o que Jesus falou lá em Marcos 5,34, a tua fé te salvou. A mulher estava com um fluxo de sangue e ela chegou para ouvir Jesus. Enquanto ela ouvia Jesus, ela se aproximou de Jesus, tocou em Jesus, a hemorragia estancou na hora. Jesus não fez oração, Jesus não impôs a mão sobre ela. Quem fez o milagre foi a fé. Ela ouviu a palavra que Jesus estava pregando, enfrentou a multidão, passou exprimida pela multidão e conseguiu tocar em Jesus, e a sua fé a salvou. Jesus falou para ela claramente: filha, a tua fé te salvou. Marcos 5,34. Eu vou te passar essa palavra, fica tranquilo. Eu vou colocar aí no comentário. Então, a palavra de Deus, ela mostra claramente que a fé não acabou. O homem de Listra teve fé para ser curado. A mulher hemorrágica, Jesus declarou: foi a tua fé que te restaurou. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Marcos 5,34, Jesus não disse: foi o meu poder, ou foi a minha fé que curou essa mulher. Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te cura hoje. Se você crê, nesse momento que você ouve essa mensagem, a tua fé está agindo aí em você, como agiu naquela mulher.
e você está ouvindo a palavra de Deus, e a tua fé está crescendo. Continue ouvindo, porque a tua fé te garante salvação, te garante cura. Então, amados, quando a gente vê esse trecho, e o reverendo viu esse trecho de Marcos, aquele menino, né, viu esse trecho de Marcos, ele percebeu que se a fé daquela mulher tinha curado aquela mulher, então a fé dele também poderia curá-lo. A fé daquele menino abriu a porta para o poder de Deus que curou aquele menino. A paralisia desapareceu e o coração foi curado. Ele estava no leito de dor, no leito de enfermidade, paralítico e com um problema no coração que o impedia de se movimentar. Então estava totalmente inválido, né? Vamos ver o homem de Listra, aquele homem que teve a fé para ser curado. Como é que ele alcançou aquela fé? Ele alcançou a fé daquilo que ele ouviu. O que ele ouviu? Paulo pregando a palavra de Deus. Então existe alguma qualidade, existe alguma coisa sobrenatural assim em ouvir o Evangelho. Existe alguma coisa maravilhosa que fez o paralítico se levantar e tomar a sua cama e sair andando. Existe algo maravilhoso, sim, com toda certeza. A cura faz parte do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho da salvação que incluía a cura. A Bíblia chama simplesmente de Evangelho. Como é que nós sabemos que é assim? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, você vai encontrar essa palavra. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então não importa que segmento religioso você tem, a partir do momento que você crê no Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho, a palavra grega que significa, é uma aglutinação de duas palavras que significa boas novas. Quais são as melhores novas? As melhores novas são aquela que diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo sangue da cruz nós somos perdoados e purificados. Então essa na súmula, esse é o Evangelho. Essa é a mensagem poderosa que quando nós cremos, ela é poderosa para salvar e para curar. E Paulo, no versículo 16 de Romanos, capítulo 1, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus. O Scofield, que fez vários comentários no rodapé da sua Bíblia e depois foram publicados, num comentário próximo a esse texto, você vai encontrar o seguinte: as palavras hebraica e grega para salvação dão a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Então salvação, ela tem 5 nuances. É como um diamante que reflete as luzes do sol de várias cores. Quando a luz do sol passa pelo diamante lapidado, você olha na sombra, olha dentro de casa e vê aquele prisma de várias cores. Então a palavra, tanto a palavra hebraica como grega, a ideia da palavra salvação é libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Isso foi um estudioso, Scofield era um estudioso do grego e do hebraico, que fazia suas anotações naquele cantinho da página da Bíblia que colocou. Então, quando você crê no Evangelho, você está crendo para ser liberto, está crendo para ser protegido, está crendo para a vida eterna, está crendo para ser curado, e está crendo para alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para libertação, segurança,
cura e perfeição na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que crerem. O apóstolo Paulo pregava esse evangelho, a plenitude do evangelho, não o evangelho água com açúcar, não apenas parte do evangelho. E o que eu quero que você se conscientize é que nós estamos aqui para pregar o evangelho na sua plenitude e não água com açúcar para você. Eu quero que você receba salvação, libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Quero, em nome de Jesus, anseio e sei que no devido tempo vão chegar ao meu conhecimento as notícias do agir de Deus através dessas mensagens. Então, os trechos também mostram que a cura faz parte do evangelho pregado. Atos 8, do 5 a 8. A história de Filipe, né? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, ou seja, anunciava o evangelho. O evangelho é a salvação através de Jesus Cristo, do seu sacrifício da cruz. Essa é a boa nova. Versículo 6, Atos 8, versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, era a libertação pelo poder do evangelho. Os espíritos imundos saíam de muitas pessoas, gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, queridos, nós vamos parar com esse texto aqui, vamos ficar aqui, porque eu não quero também que você te encher com muita informação. Eu quero ir devagar para você poder, né, ir absorvendo com calma a palavra, e nós vamos voltar a este assunto. Vamos intermear também com o batismo com o Espírito Santo, que é um assunto maravilhoso, tremendo, que você precisa conhecer, que nós precisamos conhecer mais. Então assim nós vamos estar caminhando juntos em nome de Jesus, amém? Então receba aí um abraço virtual. Deixa eu fazer assim, que abraço é melhor, né? Assim, isso, receba um abraço, sinta-se abraçado. Abrace alguém que está perto de você, filho, filha, neto, neta, esposo, esposa, pai, mãe, abrace alguém aí. E comece a crer na plenitude do evangelho para a salvação, para a cura, para a libertação, para você e sua casa. Jesus, quando entrou na casa de um homem, de Zaqueu, disse assim, hoje veio salvação a esta casa. Quer dizer, então estava entrando todo o combo da salvação, todo o combo da bênção na casa de Zaqueu. E esse combo de bênção quer entrar na tua casa, também na tua vida, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai querido, só tu sabes o quanto este filho, esta filha, estava precisando dessa palavra. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está movendo o teu sobrenatural nesta hora, tocando neste coração, enchendo de alegria e paz. Porque muitas vezes, Pai, essa pessoa até já desistiu de crer, desistiu de esperar, por tanto tempo que não viu acontecer. Mas agora, Senhor, opera para a glória do teu santo nome e libera a tua bênção e a tua paz sobre este coração. Libera a tua salvação e o teu milagre sobre esta casa, sobre esta família, sobre os seus queridos, repreendendo todo o mal e abençoando com as bênçãos dos céus, com as bênçãos que só o Senhor pode dar. Eu oro a ti e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus que nos concede vitória. Então, queridos, ficamos por aqui e brevemente estaremos colocando um outro vídeo aí para você crescer na fé. Fica na paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.